Meu nome é João e eu nunca vou esquecer o dia em que fiquei parado num posto de gasolina, com o vento frio cortando o rosto, enquanto o carro da minha esposa se afastava cada vez mais. Ela abaixou o vidro, deu um sorriso estranho e gritou: "Se vira sozinho." Depois, acelerou e sumiu na estrada, com as duas irmãs no banco de trás, rindo como se fosse a melhor piada do mundo. Isso foi em Billings, em Montana, a quase 200 milhas de casa, em Denver. Eu tinha 34 anos, trabalhava na construção para a North Peak Engineering e estava casado com a Stephanie havia 8 anos. Tínhamos ido para o casamento de uma prima dela. A ideia era um fim de semana simples: estrada, hotel, dividir gasolina. Eu, ela, a Jéssica e a Vanessa, irmãs dela. Desde a ida, algo estava errado. Olhares trocados pelo retrovisor, sussurros no banco de trás, risadinhas no celular. Quando eu perguntava, a Stephanie dizia: "É só coisa de irmã, amor." Paramos num posto para abastecer a uns 40 minutos de Billings. Eu entrei para usar o banheiro e pegar café. Quando voltei, o carro já estava ligado. Cheguei perto da porta do passageiro e falei: "Abre aí, Stephanie." Ela olhou para mim com um sorriso que não era o dela de sempre. "Na verdade, João, a gente estava conversando e chegamos à conclusão de que você precisa aprender a ser mais independente." Achei que fosse brincadeira. A Jéssica se inclinou do banco de trás. "Você é muito grudado, João. Vive atrás da Stephanie. Parece um cachorrinho perdido. A gente acha que isso vai ser bom para você." A Vanessa completou: "Um pouco de aventura não faz mal." Olhei para a minha mão e percebi que as chaves que eu segurava eram de casa, não do carro. Minha caminhonete estava em Denver. Eu estava ali, no meio do nada. "Isso não tem graça", eu disse. "Acabem com a brincadeira." A Stephanie respondeu: "Você é sempre tão sério. Aprende a rir um pouco. Se vira sozinho." Ela acelerou. Eu fiquei parado, vendo as lanternas desaparecerem. Voltei para dentro do posto e perguntei ao atendente quanto custava uma passagem de ônibus para Denver. "Ônibus não passam aqui, só em Billings, uns 40 milhas para leste", ele disse. Ali, naquele posto simples, eu comecei a repassar minha vida com a Stephanie. Eu a conheci num canteiro de obras. Ela era consultora ambiental, inteligente, carismática, daquele tipo que faz você se sentir o único na sala. As irmãs eram o oposto, sempre em grupo, sempre com opinião sobre tudo, principalmente sobre mim. Desde o início, eu sentia que, para elas, eu estava roubando a irmã. Piadas internas nos jantares, planos feitos sem me incluir, viagens em que eu era convidado de última hora. Quando eu falava disso com a Stephanie, ela dizia: "Elas só são protetoras. Um dia se acostumam com você." Mas depois do casamento, só piorou. A Jéssica passou a sugerir que eu prendia a Stephanie, que ela podia viajar mais, arriscar mais, viver mais sem mim. A Vanessa revirava os olhos sempre que eu oferecia ajuda, como se eu fosse um incômodo. Enquanto isso, eu trabalhava mais de 60 horas por semana. Pagava as contas, consertava a casa, planejava viagens, lembrava de datas. Eu acreditava que era isso que um bom marido fazia. Só que, para elas, nada disso contava. A Stephanie esqueceu um aniversário de casamento para ajudar a Vanessa a se mudar. Perdeu um jantar de aniversário meu porque a Jéssica estava com problemas com o namorado. E sempre repetia: "Família vem em primeiro lugar." E eu pensava: mas eu não sou família também? A verdade é que os sinais estavam na própria viagem. Insistiram para irmos todos no carro dela, para eu deixar a caminhonete em casa. Reserva de hotel, só no nome da Stephanie. Piadas sobre como eu nunca fazia nada espontâneo. "Você era mais divertido antes de virar para esse cara doméstico e chato", a Vanessa disse do banco de trás. Eu ri, mas doeu. Paguei caro numa corrida de táxi até Billings. De lá, peguei um ônibus para Denver.
quase 14 horas, sentado, pensando. O tempo todo, eu olhava o celular, esperando ao menos um. Exageramos. Desculpa. Vem, a gente te busca. Nada. Em algum ponto de madrugada, já em Wyoming, ficou claro. Não era lição de independência. Era humilhação. Lembrei de todas as vezes em que cedi, em que deixei que fizessem piada comigo, em que pedi desculpa para não ter briga. Doía pensar que talvez tudo aquilo tivesse sido planejado, comentado, rido em grupo. Quando cheguei em Denver, já de manhã, eu tinha tomado uma decisão. Peguei um táxi até em casa. Nada de carro na garagem. A casa estava igual como deixamos na sexta. Sentei na mesa da cozinha, liguei para o trabalho e disse que não iria. Depois subi, respirei fundo e fiz algo que nunca tinha feito. Comecei a olhar as coisas da Stephanie. O notebook estava aberto com algumas abas ativas. Encontrei conversas em grupo com as irmãs, cheias de prints das nossas mensagens, fotos minhas dormindo com legendas debochadas e risadas. E aí tá. E então, vi a parte sobre a viagem. A gente devia largar ele em algum lugar e ver quanto tempo demora até ele conseguir voltar. Sim, ele depende da Steph para tudo. Vocês são terríveis, mas seria hilário. Tinham combinado tudo. O posto, as falas, os comentários depois. Fechei o notebook. Subi, arrumei uma mala, desci, entrei na caminhonete e fui embora. Sem bilhete, sem explicação. Dirigi até Colorado Springs, para a casa do meu irmão, Kevin. Ele trabalhava à noite numa fábrica e tinha um quarto sobrando. Quando abriu a porta e me viu com a mala, apenas disse: "Vai ficar quanto tempo?" Não sei. O Kevin nunca gostou da Stephanie, não por implicância, mas porque via o que eu não queria ver. Contei tudo, do posto, das conversas, do plano. Ele ouviu e disse: "Você está melhor assim, muito melhor." Na segunda-feira, pedi transferência para uma obra em Colorado Springs. Aceitaram rápido. Comecei a trabalhar na reforma de um hospital, tentando me reconstruir. Dias depois, o telefone começou a tocar. Stephanie, caixa postal. João, onde você está? Cheguei em casa e você sumiu. Isso não é seu jeito. Liga pra gente conversar. Nenhuma palavra sobre o que tinha feito. Só surpresa por eu ter ido embora. Bloqueei o número. Depois vieram ligações da Jéssica, da Vanessa, de outros números. A mesma mensagem, que eu estava exagerando, que tinha sido só uma brincadeira, que eu precisava voltar para conversar como adulto. Um dia, o Kevin voltou para casa e disse: "Ela está lá fora." Olhei pela janela. O carro da Stephanie parado na rua. Ela saiu do carro e entrou no prédio. Encontrei com ela no saguão. "Graças a Deus," ela disse. "Eu estava tão preocupada." "Preocupada com o quê?" perguntei. "Com você, com a gente. Você sumiu. Isso não é saudável." "Quer falar sobre te deixar meu marido em outro estado e chamar isso de brincadeira?" A expressão dela mudou. Saiu a máscara preocupada, entrou irritação. "Foi uma brincadeira, João. Você está reagindo como se fosse algo enorme. A gente só quis te mexer um pouco. Você é muito dependente, muito grudado. Achei que se tivesse que se virar sozinho e você ia crescer." Eu olhei para aquela mulher com quem eu tinha dividido 8 anos e entendi. Ela não via problema nenhum no que tinha feito. "Eu não vou voltar para casa," eu disse. "Não fala besteira. Você não pode desaparecer só porque se magoou." "Posso sim." Virei as costas,
Entrei no elevador e deixei a porta se fechar enquanto ela ainda falava. Troquei de número, foquei no trabalho. Comecei um curso noturno de gestão de negócios. Com o tempo, fui montando uma rotina em que eu tomava decisões sem precisar pedir autorização ou explicar tudo. Algumas semanas depois, minha mãe me ligou. Filho, a Stephanie veio aqui. Disse que você está passando por uma fase estranha, que sumiu depois de uma viagem e não fala mais com ninguém. De novo, a mesma estratégia: controlar a história. Não é um surto, mãe. A gente está com problemas sérios, respondi. Ela insistiu que tudo podia ser resolvido com conversa, mas eu sabia que não era só um mal-entendido. Percebi que, enquanto eu me calasse, a versão dela seria a única sendo contada. Procurei uma advogada de divórcio, a Patrícia. Contei tudo. Mostrei registros de ligações, mensagens insistentes, tentativas de me pintar como instável. Ela só disse: a partir de agora, não responda mais contato. Nada de discussões. Documente tudo. Assinei o pedido de divórcio naquele dia. Enquanto isso, a obra do hospital andava bem. Fui promovido a líder de equipe. Eu trabalhava, voltava para casa, estudava à noite, ajudava o Kevin nos fins de semana. Pela primeira vez em anos, eu sentia espaço para pensar no que eu queria. 2 meses depois, a Patrícia me chamou para conversar. Sua esposa contratou um advogado. Eles querem alegar abandono, ela disse. Mas tem um detalhe. Ela me mostrou fotos da Stephanie e das irmãs no bar em Billings, no mesmo fim de semana em que me deixaram no posto. Taças erguidas, legendas sobre liberdade e fim de semana das garotas. Depois, me mostrou impressões das conversas em grupo, mensagens sobre o plano, piadas sobre minha reação, até apostas de quanto tempo levaria para eu ligar. Isso muda o jogo, ela disse. Vamos responder com tudo isso. No dia da audiência, usei o mesmo terno do casamento, mais por ironia do que por nostalgia. A Stephanie estava do outro lado, com o advogado dela. O advogado dela me pintou como alguém que fugiu do casamento por causa de um mal-entendido. Disse que eu recusei diálogo, terapia, que meu comportamento era uma forma de punição. Quando chegou a vez da Patrícia, ela colocou as provas na mesa. As conversas, as fotos, os registros de contato insistente, as tentativas de me desmoralizar para família e amigos. Paciência, fatos, nada de espetáculo. O juiz leu tudo com calma. Depois disse: com base nas provas, o divórcio está concedido. Os bens serão divididos igualmente. Não há evidência que sustente a alegação de abandono ou instabilidade por parte do requerido. E pronto. Anos de casamento reduzidos a algumas frases, mas pela primeira vez em muito tempo eu sentia que alguma coisa estava justa. Saí do tribunal, entrei na minha caminhonete e senti um tipo de silêncio diferente. Não era vazio, era espaço. Os cursos de gestão renderam frutos. Abri minha própria empresa de construção, a Thompson Contracting. Comecei pequeno, com reformas simples, mas sempre cumprindo o horário e entrega. O Kevin virou meu primeiro funcionário, depois o Marcos veio também. O trabalho foi crescendo, cliente chamando cliente. Com o tempo, comprei uma casa modesta em Colorado Springs. Garagem para as ferramentas, um quintal tranquilo. Nada de discussões sobre cor de parede, nada de precisar agradar todo mundo. Um dia, encontrei o Marcos na loja de materiais. Você soube da Stephanie? Ele perguntou. Não. Casou com um cara do trabalho. Durou mais ou menos 1 ano. Se separaram também. Peguei o que eu tinha ido comprar e fui em direção ao caixa. Não quer saber o que aconteceu? Ele insistiu. Não, respondi. E eu realmente não queria.
Fiquei sabendo depois, por alto, que as irmãs também começaram a lidar com os reflexos das próprias escolhas. Problemas no trabalho, gente se afastando, histórias que não colavam mais, mas nada disso fazia parte da minha vida. A maior lição não foi sobre vingança bem executada. Foi sobre algo mais simples e, ao mesmo tempo, mais difícil. Quando alguém mostra repetidamente que não te respeita, insistir em ficar é uma forma silenciosa de se abandonar. Naquele posto de gasolina, quando ouvi "se vira sozinho", eu realmente me virei. Naquele posto de gasolina, quando ouvi "se vira sozinho", eu realmente me virei. Só que de um jeito que elas nunca imaginaram. Encontrei um caminho em que eu não precisava provar meu valor o tempo todo, nem me explicar por querer respeito. E percebi que às vezes ir embora não é fuga, é simplesmente escolher a própria vida,